Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no texto de Gálatas, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Gálatas 4, de 1 a 11. Lerei os versículos ímpares e peço que a igreja leia os versículos pares. Gálatas 4, de 1 a 11. Fala assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele o Senhor de tudo. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebemos a adoção de filhos. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez ao rudimento fraco e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos? Receio de vós tenho eu trabalhado em vão para convosco. Pai, nós lemos a tua palavra. Pedimos que o Senhor esteja nos abençoando ao entendimento da Tua palavra, que o Senhor quer para os nossos corações, assim como o Senhor falou para a igreja da Galácia, que o Senhor também esteja abençoando nossas vidas para que possamos ouvir Tua voz nessa noite. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém, Pai. Meus amados, o livro de Gálatas, se formos pensar num resumo do livro de Gálatas, o tema principal é a defesa da doutrina da justificação pela fé em Cristo Jesus. Então, quando você pensa no livro de Gálatas, você pensa na defesa da fé, da justificação através de Cristo. Pensou em Gálatas, você pensa a defesa da fé, da justificação e da fé em Cristo Jesus. E por que isso é importante? É importante porque mostra também o papel da comunidade cristã, mostra o papel do povo do Senhor Deus, sendo essa instrumentalidade de paz, de verdade, e mostrando que realmente tem valor para a vida do ser humano. Aqui também, em Gálatas, trabalhando esse resumo, trabalha um amor fraternal, trabalha a importância do amor entre os cristãos e esse amor como um exemplo de fé, um exemplo de caminhada, um exemplo de andar na fé do Senhor Jesus Cristo. E olhando esse livro, o livro todo, não apenas o texto que nós lemos, nós podemos destacar a justificação pela fé, a liberdade cristã, a relação com a lei, o servo no Novo Testamento, no tempo da graça e a lei, a importância da obra do Espírito Santo na vida do cristão e também a prática da vida cristã autêntica e não
moralista, mas uma prática autêntica, uma prática verdadeira, uma prática que nos leva ao Senhor Jesus Cristo. No capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele está trabalhando uma abordagem que ele já tinha feito, inclusive, no capítulo 3, e que nós já vimos alguma parte disso em domingos anteriores. Veja o que ele diz no versículo 24 e 25 do capítulo 3. Fala assim: de maneira que a lei nos serviu de aio, e presta atenção nessa palavra, aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A lei no processo de aio, para quê? Para que nós fôssemos justificados não pela lei, mas justificados por fé. Veja o versículo 25. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. O que é esse aio? A lei como aio foi o papel da lei de Moisés antes da vinda de Cristo, nos levando a Cristo. Antes da fé em Cristo, a lei de Moisés foi estabelecida como aio, como condutor, como aquele que preserva. Podemos pensar assim, né, aos nossos jovens, aquele escudo protetor que nos leva até Cristo, protegendo o servo, protegendo o povo, para chegar até Cristo. Ele conduz até Cristo. Essa lei é o processo de estabelecer a verdade, mostrando o erro, é fato, mas conduzindo a Cristo Jesus. A lei foi esse processo de aio, condutor até Cristo. A lei servia para revelar o pecado e a necessidade da redenção, além de manter o povo de Israel separado e distinto, separado das nações pagãs que estavam na época. Esse envolvimento não era possível por causa da lei. A lei preparou o caminho para Cristo, e Cristo veio para cumprir a lei, mas também para nos justificar, não por obras, mas pela ação de Cristo Jesus. Essa justificação vem através não da lei, mas através de Cristo. Quando nós olhamos para o capítulo 4, versículo 1 e 2, fala assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele o Senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Percebe que agora o apóstolo Paulo, no capítulo 4, ele tira o processo do aio, que a lei nos levou a Cristo, e ele coloca duas figuras aqui postas. Qual que é? A figura do tutor e a figura do curador. Esse filho, essa criança de menor, que nós chamamos hoje, né? Ela é de menor, ela não tem autoridade, ela não consegue gerir a sua herança. É aquele filho de um rei, filho de alguém com bastante recurso, que herdou, porque os seus pais precocemente morreram, e ele herda todo o processo. O que a lei fazia e faz até hoje? Eleger um curador, eleger uma pessoa, ou determinada pelos próprios pais, ou determinada de forma judicial, um parente próximo, por exemplo, para ser aquele que vai cuidar dos bens daquela criança, até que ele possa assumir toda aquela herança. E ele fala o seguinte, que essa lei, que esse tutor, esse curador, vai cuidar até que esse possa chegar ao processo de maturidade para assumir. Assumir o quê? A sua herança. Assim ele faz essa comparação, como a lei, com o processo de aio, conduzia até Cristo. Esse curador, esse tutor, conduzia preservando a criança e a herança, até chegar à idade de assumir o processo da sua herança, conforme é estabelecido. A lei como tutor e curador, era esse aspecto que agora o apóstolo Paulo está mostrando para nós. Mas agora não no processo de apenas condução, mas no processo de transformação. Percebe que ele aumenta o nível de relacionamento. Ele fala aqui no capítulo 3, que era o processo de aio, de conduzir até Cristo.
Agora, ele fala no processo de que esses são filhos herdeiros, e que é conduzido até Cristo, mas não no processo de apenas assumir a sua herança, mas porque agora são filhos. O processo muda, porque agora nós não vamos só lá, nós somos herdeiros por sermos filhos do Senhor Deus Todo-Poderoso. Filhos do Senhor Deus. Oh, meus amados, essa é a grande alegria que o Senhor Deus nos dá, de sermos filhos do Senhor, sermos filhos da redenção, filho do amor de Deus. Cristo veio ao mundo para recebermos a graça, nos tornando filhos, para tomarmos posse da promessa verdadeira, não da promessa falsa, não da promessa que vai ser tudo bem, não vai ter problema nenhum, não da promessa que tudo vai ser ótimo para você, que o céu e a terra vai se abaixar aos seus pés. Não é essa a promessa, mas é a promessa de agora nós temos uma família, agora nós temos e fazemos parte de um povo, agora nós temos um Pai querido que nos ama e que nos abraça e nos acolhe nos seus braços de amor. Por isso o tema dessa noite não poderia ser outro: Abba Pai. Abba Pai. E em primeiro lugar só podemos clamar Abba Pai através de Cristo Jesus. Só podemos clamar Abba Pai através de Cristo Jesus, o nosso Redentor. Veja os versículos 4 e 5. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. E o que ele retrata desse seu Filho? Nascido o quê? Nascido de mulher. Nascido sob a lei. Nascido de mulher e nascido sob a lei. Meus amados, Jesus nasceu de mulher, como eu e você. O seu parto certamente foi parecido como muitos partos de mulheres aqui. Não das cesarianas, né? Porque na época não tinha cesariana. Mas Jesus nasceu sim de forma vaginal. Jesus nasceu como uma criança nascia naquela época, bebê chorando. Nasceu como homem, e os homens e as mulheres nascem no nosso tempo. E veja o que ele diz no versículo 5: para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Recebêssemos a adoção de filhos. Todos que vivem antes de Cristo faziam parte da promessa. Esperavam a vinda de Cristo Jesus, esperavam a promessa do Redentor, do Messias, do prometido, daquele que iria vir para resgatar o povo, para tornar esse povo do Senhor e próximos da sua graça. Esse Redentor, eles esperavam a vinda de Cristo. A lei nos deixou aos pés de Cristo Jesus. Ele veio como aio, é verdade, nos colocou em Cristo, mas também veio no processo de ser esse o nosso tutor, ser esse aquele que nos leva a Deus. Agora, não precisamos mais de aio, não precisamos mais de tutores, não precisamos mais de curadores ou qualquer outra coisa. A missão de Cristo foi realizada naquela cruz. Cristo nasceu de mulher, sendo homem, se tornando homem, e ele nos leva até Deus. Reverendo Hernandes, no seu comentário de Gálatas, ele fala o seguinte: o papel da lei nunca foi salvar-nos. O papel da lei nunca foi salvar-nos, mas sim conduzir-nos a Cristo. Buscar a salvação pela lei é anular a graça e escarnecer da cruz. Pesado, hein? Pesado. Se você quer merecer a salvação pela lei, você está recusando a graça e o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. Primeiro, porque você não vai conseguir ser salvo pela lei, porque senão não precisava Cristo morrer na cruz. Segundo, porque nós dizemos para Cristo: olha, tudo o que você fez naquela cruz, a tua encarnação não vale nada.
não tem valor nenhum, mas Cristo veio para nos resgatar, e isso nos dá como criança que se coloca debaixo de uma tutela, coloca debaixo de um conduzir até Deus. Jesus veio com esse papel. Jesus veio na plenitude do tempo, diz o texto bíblico. E o que é essa plenitude do tempo? Refere-se ao momento determinado, pré-determinado por Deus para a vinda de Cristo. A plenitude do tempo, para descrever o tempo exato, perfeito, determinado por Deus, para a realização do seu plano de redenção através de Cristo. Deus planejou de forma detalhada todos os pontos, todo o momento para o nascimento de Jesus Cristo. O momento exato na história para enviar seu Filho ao mundo. Isso demonstra que Ele é soberano sobre a história. Isso demonstra que o Senhor Deus é soberano sobre a história e atua no mundo para realizar os seus desígnios, realizar os seus propósitos. Deus atua e Deus muda a história. Não foi o tempo que colocou Deus em movimento, mas foi Deus que fez o tempo se movimentar. Você pensou nisso? Não foi o tempo que colocou Deus em movimento, mas foi Deus que colocou o tempo a se movimentar, para que tudo viesse a ocorrer. Diferente da gente, né? Você tem que estar no trabalho 8 horas, aí se você é homem, você levanta às 7. Se você for mulher, você levanta às 6, né? Porque tem que passar chapinha no cabelo, dar aquela escovada, arrumar, tal, sei o que e tal, ok. Então, você coloca para despertar o relógio às 6, é isso? 2 horinhas antes? 2 horinhas antes. O homem colocou, deu uma puxada do cabelo para trás, passou a escovinha, escovou o dente, tomou um café, saiu, foi embora. Mulher não, mas precisa de um tempinho a mais, né? Tempinho a mais. Mas o relógio te faz você se movimentar. Quando toca o relógio, quando toca o despertador do celular, 6 horas da manhã, você pode colocar mais uma sonequinha de 5 minutos, mais outra sonequinha de 5 minutos, e daqui a pouco você levanta. O relógio te fez você se movimentar. Mas Deus não é assim. Deus não é assim que Ele faz. É Deus que faz o tempo se movimentar a Ele. No princípio criou Deus o céu e a terra. Deus criou o tempo, e no tempo Ele executa a sua obra maravilhosa. O homem se movimenta no tempo. Precisamos levantar, precisamos almoçar, precisa tomar o remédio, você coloca o relógio para despertar na hora que você precisa tomar o remédio, e o tempo te move. E nós vivemos isso semanalmente. Ir à igreja, ir trabalhar de segunda de manhã, volta, toma banho, vai estudar, dorme, cuida de filhos, tudo no tempo determinado, no dia determinado. Mas Deus não é assim. Deus trabalhou a plenitude do tempo, que no tempo Ele executou a sua obra. A vinda de Cristo ao mundo estava vinculada ao calendário estabelecido por Deus. O calendário estabelecido por Deus. Não foi um erro de percurso, não foi um acidente, não foi algo que aconteceu, como muitas vindas de nós, né? De nós, meros mortais. Surgiu, aconteceu, estamos grávidos. Ok, Jesus não foi assim. Jesus veio no tempo determinado, no decreto do Senhor, no dia vinculado na agenda de Deus, Ele estabeleceu isso. Isaías vai trabalhar um aspecto sobre isso. Ele fala assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Quem que vai fazer isso? O zelo do Senhor dos Exércitos. É o Senhor dos Exércitos que vai realizar toda essa obra, e realizou toda essa obra na vinda de Cristo Jesus. Ele é Jesus Cristo, aquele que nasceu de mulher, vindo para, na plenitude do tempo,
a história escrever e nos salvar, e nos formar, e nos dar essa condição de filhos. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele fala o seguinte: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Jesus Cristo, na plenitude do tempo, não veio dar uma passeada na terra, não veio apenas visitar essa terra, não veio olhar as cataratas, não veio olhar a natureza bonita, não veio ver a criação de Deus Pai. Olha como que está bonita essa onça, como que ela é forte, como ela é veloz, olha como que esse hipopótamo é grande. Nada disso. Ele não veio observar como nós observamos ao passear em algum lugar, ao vermos as belezas construídas pelos homens, mas Cristo veio na plenitude do tempo para nos salvar. A salvação só é dada através de Cristo Jesus, e por isso aqueles que têm Cristo Jesus podem dizer: Abba Pai, Abba Pai. Mas também Abba Pai, em segundo lugar, filhos e não escravos. Filhos e não escravos. Por que nós podemos clamar Abba Pai? Porque nós somos filhos e não mais escravos do pecado, ou escravos da lei. Olha só que interessante. Veja os versículos 5 a 7. Fala assim. Vamos ler todos juntos? Para resgatar de sorte que já não és escravo, porém filhos. Nós não somos mais escravos, porém filhos. Em Cristo e através de Cristo fomos adotados por Deus. Essa é uma figura maravilhosa, meus irmãos. Fomos adotados por Deus. Aqueles que não eram filhos se tornaram filhos por adoção através de Cristo Jesus. Essa é uma figura de amor. Se nós ouvimos pessoas, famílias que adotam crianças no tempo de hoje, nós já falamos: olha que ação bonita, né? Que ação maravilhosa, adotar uma criança pequena, ou adolescente, ou pré-adolescente. Adotar alguém é algo maravilhoso, dar o seu sobrenome para aquela criança, tornando ela seu filho. Mas pensa em Jesus Cristo, pensa no Deus Pai ao nos adotar. Quando uma família vai observar as crianças para adotar, ela tenta encontrar algum ponto de semelhança, ela tenta observar aquela criança, tenta ver quais são os sonhos dela, o que ela faz, o que ela pensa, onde ela foi criada até ali, qual foi a história dela. E a família chega num ponto de dizer: eu quero essa daqui. Agora pensa na gente. Quem éramos nós antes de Cristo? Pecadores, falhos, condenados à morte, sem nenhum valor, mortos em nossos delitos e pecados, totalmente em pecado, aquilo que nós achamos que é de bom não é nada, e a palavra de Deus fala que é como trapo de imundícia diante do Senhor Deus. Talvez se fosse eu e você, talvez se fôssemos nós a olhar para esse processo de adoção, você iria falar para alguém, parente teu, um amigo teu, falar: não adota,
Não adota porque vai ter dor de cabeça, não adota porque essa pessoa, esse ser humano, ele é pecador, ele é falho, ele vai errar, ele vai pecar, ele vai te afrontar, ele vai te confrontar constantemente. Mas o laço do amor de Deus Pai olhou para nós com compaixão, olhou para nós com um amor eterno, e Ele falou: vai lá, Jesus, porque eu quero adotar esse meu povo, eu quero resgatar esse meu povo, esse que não é, agora vai ser meu filho, vai ser o meu herdeiro, vai ser o meu herdeiro. E Jesus Cristo veio na terra, e através de Jesus Cristo nós deixamos de ser escravos do pecado, escravos da morte, escravos da lei, para viver a graça e o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, sem nenhuma qualidade, sem nenhuma virtude, porque tudo de bom que existe em nós é por causa de Cristo Jesus. Tudo de bom que existe em nós não é por causa de nós, mas é por causa de Deus em nós. E tudo que existe de ruim em nós não é por causa de Deus, mas é por causa de nós mesmos, por causa do nosso caráter, da nossa vida que ainda está em transformação. Recebemos a adoção de filhos por causa da graça maravilhosa de Deus Pai. Não é porque você é bonitão, não é porque você é charmoso, não é porque você é cheiroso, não é porque você faz as coisas boas, não é porque você cuida bem do teu próximo, cuida bem da tua família, que Deus te amou. Não, porque todas as obras que nós achamos que são boas não são nada diante do Senhor Deus. Tudo que nós achamos que tem valor diante de Deus não tem valor nenhum. Agora nós não precisamos mais de tutores ou curadores. Não aceite a escravidão como a igreja de Gálatas estava fazendo, deixando a graça e voltando à escravidão da lei. Prova disso que o apóstolo Paulo, no último versículo nós lemos, no versículo 11, fala assim: olha, eu estou receoso que eu tenha perdido meu tempo com vocês. Eu estou receoso que tudo isso que eu falei, tudo isso que eu ensinei, vá por água abaixo. Porque vocês estão voltando às práticas pecaminosas, vocês estão voltando a viver na escravidão da lei, vocês não são mais escravos, vocês são filhos, vocês foram adotados pelo Senhor Deus. Não abandone isso, mas viva em conformidade como filhos do Senhor Deus. E isso não é sair determinando, não é sair batendo o pé: eu sou filho do Deus Altíssimo, agora o céu e a terra se dobram perante mim, porque eu sou o príncipe desse século. Para com isso. Olha o exemplo de Cristo, humilde de coração, servo, servir. É esse o nosso exemplo, é essa a nossa atitude, a atitude dos filhos de Deus, é se entregar pelo próximo, é amar o outro. Nós não estamos mais sob a lei, nós não estamos mais sob o domínio do pecado. Cristo nos limpou e nos livrou do pecado. Para quê? Para que nós tenhamos vida e vida em abundância. A vida do Senhor Deus vem em nosso coração, nos tirando da morte e da escravidão. Cristo nos libertou e nos livrou do pecado. A lei não nos dá uma herança de vida, pois o seu papel era nos levar a Cristo e mostrar a nossa fragilidade, nosso pecado. Mas em Cristo nós somos herdeiros do céu. Em Cristo nós temos um galardão celestial. A palavra adoção no texto aqui colocado significa que somos filhos adultos. Não precisamos mais do aio ou do tutor. O filho adulto, contudo, tem os privilégios de filho, os mesmos privilégios do filho. Somos herdeiros. O recém-nascido, ao chegar à família da fé, são chamados, ou os recém-chegados, melhor, ao chegar à família da fé, são chamados de recém-nascidos espirituais, né? Recém-nascidos espirituais. Veja o que Pedro fala sobre isso. Desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para
a salvação. Desejai ardentemente, e ele fala como criança. Nós não vamos se tornar crianças, nós não tornamos criança, mas ele fala como criança recém-nascida. Esses adultos que agora são crianças espirituais que chegaram ao reino do Senhor Deus, devem buscar como criança recém-nascida a palavra do Senhor. Para quê? Para o seu alimento, para o seu desejo, saciar a sua fome, saciar a sua necessidade de crescimento e fortalecimento espiritual. Assim a criança mama, e se você pegar uma criança recém-nascida, que está desejando o leite, você pode dar a chupeta para ela não pega, ela pega a chupeta, daqui a pouco ela gospe fora, não é isso. Você pode dar água para ela não quer a água, ela quer o genuíno leite, o leite da sua mamãe, para quê? Para o seu crescimento e fortalecimento. Assim nós não devemos aceitar nada a não ser a palavra do Senhor como genuíno leite para o nosso crescimento, tanto para as crianças como para os adultos, desejando, mas crescendo na maturidade, crescendo no processo de caminhar com o Senhor Jesus Cristo. Como filhos adultos, não podemos lançar fora a riqueza do nosso Pai. Como filhos adultos, não podemos esquecer que o nosso Pai é o Deus celestial todo-poderoso. Não podemos esquecer que o nosso Pai é quem criou o céu e a terra e tudo o que existe sobre a terra. Devemos desfrutar de todos os privilégios maravilhosos de sermos filhos do Senhor Deus. Não para determinar, não para afrontar o Senhor Deus como pedindo algo sem necessidade, por isso que ele fala que nós não recebemos porque não sabemos pedir, pedimos para esbanjar muitas vezes, pedimos apenas para o nosso bel prazer. Mas devemos sim, como filhos e como da família do Senhor Deus, nos aproximarmos diante do trono do nosso Pai. Porque os escravos não têm direito, não têm herança, não têm privilégios, mas os filhos têm um Deus Pai Todo-Poderoso, têm um amor incondicional do seu Pai. Você pode errar, você pode falhar, e você pode voltar até o colo do seu Pai querido e pedir perdão, Pai. Eu pequei contra o céu, eu pequei contra o Senhor Deus. Por favor, me perdoe. Eu não sei qual que é a experiência que você tem com o teu Pai, mas uma coisa eu sei: o Deus Celestial é o Pai perfeito. É o Pai que não te abandona, é o Pai que não te julga, mas que te perdoa quando você chega diante dele com um coração sincero, arrependido, contrito e pede perdão a Deus Pai Todo-Poderoso. Se aproxime diante do seu Senhor Deus Pai. Esse Pai é quem cuida de nós. Nós temos uma paternidade santa e perfeita, mas também nós temos uma herança celestial. E por isso o apóstolo Paulo fala assim: a nossa vida, se determinar somente a essa terra, seremos dos mais miseráveis dos homens. Se nós pensarmos apenas nessa terra, nesse tempo, nas nossas lutas dessa terra, nós seremos como os mais miseráveis. Por quê? Porque a nossa herança não é aqui. O bem maior não é nessa terra, é lá no céu. Nós iremos assumir e receber a herança lá no céu. Os filhos adotados de Deus recebem a bênção de ter o Espírito Santo na sua vida. Nós estávamos num evento na quinta-feira, e lá eles perguntaram lá, né, quem que foi batizado com o Espírito Santo? A gente sabe o que eles estavam falando, né? Quem foi batizado com o Espírito Santo, quem fala em línguas, alguma coisa. Eu falei: eu sou batizado com o Espírito Santo. Por quê? Porque todos os filhos do Senhor Deus, da teologia reformada, têm o Espírito Santo em sua vida. Você é templo do Espírito Santo. E não é por causa de uma manifestação de línguas ou qualquer outro dom que a pessoa venha se manifestar. Pelo contrário, você que é filho, você foi batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo habita você, você é casa
favorita do Deus Pai Todo-Poderoso, através do Espírito Santo na sua vida. Aonde você vai, o Espírito Santo está com você. Nós temos esse Espírito Santo em nossa vida. Nós fomos selados com o Espírito Santo. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios assim, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Nós somos selados. Foi escrito, está pago. A dívida dessa carta ao chegar ao seu destino, a dívida dessa mala ao chegar ao destino, a dívida dessa bagagem ao chegar ao destino foi pago, foi selado. Para quê? Para chegar até o Senhor Deus Pai Todo-Poderoso lá no céu. Somos filhos, e como filhos nós temos o Espírito em nossa vida, e esse Espírito nos conduz em amor e graça diante do Pai. John Stott, ele fala o seguinte: o Pai enviou o seu Filho para que tivéssemos o status de filiação, e enviou o seu Espírito para que tivéssemos uma experiência dela. Ele mandou Jesus Cristo para que nós viéssemos ser filhos, mas também Ele enviou o Espírito Santo para que nós tivéssemos a experiência real de sermos filhos do Senhor Deus, de sermos amados pelo Senhor Deus, de sermos cuidados pelo Senhor Deus. Concluindo a nossa mensagem dessa noite, nós vimos que Abba Pai é através de Cristo, e somos filhos e não escravos. Mas eu quero abordar na nossa conclusão a causa da intimidade que nós temos com o Senhor. Deus, Ele é Pai. Talvez você tenha tido um pai mais distante, um pai das antigas, né? Um pai das antigas, um pai mais distante. Mas saiba que Deus Pai é o Deus que aproxima de nós. E nós muitas vezes pensamos de Deus, é aquele todo-poderoso, é aquele que quando os pregadores chegam no púlpito para pregar, até muda a tonação de voz, prostrai-vos diante dele toda a terra, porque ele está diante de toda a igreja, rendei graças, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ok, tudo isso é verdade, mas em todo o contexto também nós vamos observar que Deus Pai é o Deus que nos chama para a intimidade, para a proximidade, e por isso Ele fala Abba Pai. E Abba Pai era aquela criança pequena, indefesa, que falava e que pronunciava papai, papai. É aquela criança que não fala direito e que se coloca nos braços do seu pai. Por isso, na Abba Pai, olhar e ver que o Senhor Deus é o Deus próximo de nós, é o Deus que quer ouvir a nossa oração, é o Deus que quer ouvir as nossas petições, é o Deus que nos resgatou das trevas e colocou diante da sua mesa para sentar à mesa com Ele e participar com Ele da vida que o Senhor Deus quer nos dar. Por causa do nosso Pai, nós podemos nos chegar diante de Deus, no seu trono de graça, e buscarmos a Ele, e dizemos: Pai querido, Pai amoroso, Pai bendito, é o nosso Deus. Ele é esse Deus, Ele é esse Pai, Ele é o Deus de toda graça e misericórdia. Sabemos que Deus Pai nunca irá nos abandonar, nunca irá nos deixar, nunca irá sair para, como alguns falam aí, comprar o cigarro e nunca mais voltar, né? Foi comprar um cigarro na esquina e nunca mais voltou. Não, Deus não é assim. Deus é o Deus Pai que sempre está conosco. Sempre está conosco. Ele nunca te deixará. E quando eu escrevi essa palavra, nunca te deixará, eu lembrei do hino 165. O coro, ele fala assim. Ali é o coro? Coro. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Teu Pai bondoso te espera além, Deus velará por ti. Não, desculpa, essa aqui é a estrofe 4, mas o coro fala assim:
Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. E aí a estrofe 4. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Teu Pai bondoso te espera além, Deus velará por ti. Teu Pai bondoso te espera além. Já pensou nisso? Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor. Por quê? Porque o Pai Celeste é o Deus que cuida de nós, que nos ampara, que nos guarda, que nos fortalece. Toda a tua dor pode ser colocada diante do Senhor Jesus, diante do Deus Pai Todo-Poderoso. Não esqueça disso. Ao passarmos pelo sofrimento, não esqueça disso ao receber decepções, não esqueça disso que o teu Pai não vai te abandonar. O Deus Pai querido vai cuidar de nós em toda a dor, com todo amor. Ele vai cuidar de você, filho amado. E eu quero encerrar lendo os versículos de 8 a 10 do nosso texto base. Fala assim: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servieis a Deus, aos deuses, porque natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltado outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Versículo 10. Guardai dias, meses e tempos e anos. Percebe que ele vai falar: guardai dias, meses, tempos e anos. Guardai. Guardai teu coração. Não enfraqueça. Lembre que o teu Pai é o Deus querido, o Pai de amor, que nos abraça, que nos aproxima dele. Não esqueça, não volte para os rudimentos da lei, para o tempo do paganismo, para o tempo do mérito, para o tempo onde estávamos escravos. Mas lembre-se, você tem um anel no dedo, você tem sandália nos pés, lembre-se que você tem roupa não de escravo, mas de filhos. Vamos assim caminhar com o Senhor, como filhos amados, filhos que são abraçados diante do Deus Pai Todo-Poderoso. Vamos orar? Baixa sua cabeça mais uma vez nesse momento. Coloca o teu coração diante do Senhor Jesus. Você é filho. Você que tem Jesus Cristo no seu coração, na sua vida, você deixou de ser escravo. Mas se você ainda não tem essa certeza da tua filiação, chega diante do Senhor Deus e fala: Senhor Deus, eu estou vendo que eu não sou filho, mas eu quero ser. Peça a Ele. Eu entendi a mensagem da salvação nessa noite. Eu entendi que eu tenho que ser filho e não mais escravo. Peça a Ele. Fala: Senhor Deus, me transforma como filho. Salva-me como filho. Salva-me como filho. Eu quero ser teu filho. Aqueles que não eram, se tornam, ao buscar o Pai de amor, o Pai que nos deu Jesus Cristo a morrer na cruz por nós. Você que já é, louve ao Senhor, como filho diante do Senhor Deus. Pai querido, louve o teu Pai de amor e fala: Pai, eu te amo. Pai, eu te agradeço porque nas horas mais difíceis, o Senhor sempre estava comigo. Eu te amo porque o Senhor nunca me abandonou em momento nenhum. As dores dessa vida não pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.